Graça e paz mais uma vez. Que bom podemos desfrutar desses momentos tão prazerosos que o Senhor tem nos proporcionado. A história é feita por gigantes, grandes homens que abençoaram e influenciaram a nossa vida. Na igreja não é diferente. Ao longo da história da igreja, conhecida ou não, grandes homens foram instrumentos de Deus em vários momentos. Hoje eu queria falar sobre um deles de maneira muito especial, Evan Roberts, um homem que foi um instrumento de Deus para um avivamento no país de Gales. Eu estendi a minha mão e toquei a chama. Agora eu estou queimando, esperando por um sinal. Foi uma frase proferida por Roberts quando pregava na Capela de Moriá em dezembro de 1931. Acima de tudo, uma sensação da presença e da santidade de Deus impregnava cada área da experiência humana. No trabalho, nas lojas, nas tavernas, a eternidade parecia inevitavelmente próxima e real. Ele diz: eu não sou a fonte desse avivamento. Eu sou apenas um agente entre o que vai ser uma multidão. Eu não sou aquele que está tocando os corações de homens e mudando as vidas dos homens. Não sou eu, mas o Deus que opera em mim, disse Evan Roberts. O avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e essa notícia foi espalhada ao redor de todo o mundo. Esse avivamento começou, mais especificamente, em outubro de 1904, na pequena cidade de Loughor, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos. Wesley Duell conta sobre o início desse avivamento em seu livro O Fogo do Reavivamento. Os historiadores geralmente se referem ao reavivamento que começou na aldeia de Loughor, no país de Gales, como ponto inicial de um grande reavivamento. Evan Roberts foi o instrumento usado por Deus para inaugurar o reavivamento de 1904. Em 1891, aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede e orar. E orava por duas coisas importantes. Primeiro, para que Deus o enchesse com o seu espírito. Segundo, para que Deus enviasse um reavivamento ao país de Gales. Roberts fez talvez o maior investimento no banco de oração de Deus a favor do reavivamento que o Senhor desejava enviar. E talvez fosse essa a razão de Deus ter começado a onda internacional de reavivamento no país de Gales e através da vida de Evan Roberts. Evan Roberts tinha acabado de começar a cursar o seminário quando teve uma visão na qual Deus o chamava para voltar à sua pequena cidade e pregar para os jovens de sua igreja. Roberts já tivera outras experiências com Deus e estava convencido de que ele estava prestes a derramar um poderoso avivamento sobre o seu país. Mesmo assim, podemos imaginar que não foi fácil para ele voltar para casa depois de apenas 15 dias no seminário. Mas, na noite de domingo, de 30 de outubro de 1904, durante o culto, Roberts teve uma visão dos seus amigos de infância e entendia que Deus estava falando para ele voltar para casa e evangelizá-los, falar sobre Cristo a eles. No dia seguinte, Roberts reuniu os jovens da igreja e começou a passar a sua visão para o avivamento. Ele ensinou
que o povo orasse uma oração simples, que era: envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Simples, né? Roberts também enfatizou 4 pontos fundamentais para o avivamento. Primeiro, a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Segundo, o abandono de qualquer ato duvidoso. Terceiro, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. E em quarto lugar, a confissão de Cristo abertamente. Os cultos continuavam todos os dias e o fogo do avivamento começou a espalhar-se pela região. Na primeira manhã daquela semana milagrosa, as pessoas se juntavam em grupos na rua principal de Gorzenon e a pergunta principal nos seus lábios foi: como você se sente agora? Você não se sente esquisito? Porque nas suas mentes estavam gravadas as cenas do culto de domingo, quando, em cada capela, muitas pessoas pareciam ser subjugadas. As cenas se repetiam a cada dia e a alegria de Evan Roberts só aumentava. O reverendo Matthew Morgan visitou uma noite e viu o avivalista, que quase dançava com alegria por causa de um que estava orando fervorosamente e que estava rindo enquanto orava, por ter ficado consciente de que suas súplicas estavam prevalecendo. Mr. Roberts mostrou sinais animados de uma alegria triunfante, em concordância com ele. Glória a Deus por uma religião tão alegre. Desse pequeno começo, um grande avivamento começou a varrer o norte do país de Gales. Cultos de avivamento começaram espontaneamente, muitas vezes antes da chegada do avivalista. A maioria dos líderes e ministros do avivamento foram jovens e adolescentes. O próprio Evan Roberts, ele tinha apenas 26 anos de idade quando esse avivamento irrompeu em sua localidade. Sua irmã Mary, que foi uma parte tão importante dessa obra que Deus fez, tinha 16. Seu irmão Dan e o futuro marido de sua irmã Mary, Sidney Evans, estavam ambos com cerca de 20 anos. As irmãs cantoras que foram usadas grandemente estavam entre as idades de 18 e 22 anos. Milhares de jovens se converteram e eram imediatamente enviados por toda a terra, testificando da glória de Deus. Crianças, tinham suas próprias reuniões de oração e testemunhavam ousadamente aos pecadores mais endurecidos. As capelas ficavam superlotadas de jovens. O avivamento resultou na conversão de muitos jovens que logo se empenharam na obra de evangelização. Crianças também foram usadas poderosamente no avivamento, ganhando muitas almas para Jesus. Novos convertidos lideravam grandes reuniões de oração e estudos bíblicos. Durante o avivamento dos cultos, que eram continuamente, que não parava, a presença de Deus foi manifesta de uma forma muito especial. Grandes congregações, de até milhares de pessoas, foram movidos pelo Espírito a cair aos pés, simultaneamente, para adorarem como se fossem uma só voz. Às vezes a glória do Senhor brilhava dos púlpitos com uma luz tão forte que os evangelistas ou pastores fugiam dela para não serem completamente tomados, arrebatados. Um jornalista de Londres que assistiu às reuniões ficou surpreso ao ver como os cultos prosseguiam, quase sem liderança ou orientação humana. Hinos, leitura da palavra, oração, testemunho dos convertidos e breves exortações por várias pessoas sucediam-se segundo o Espírito os guiava. Os grandes hinos da igreja eram cantados durante 3/4 da reunião. A ordem reinava
embora 1.000 ou 2.000 pessoas estivessem presentes. Se alguém se demorava muito na exortação, outra pessoa começava um hino. Evan Roberts insistia continuamente: obedeçam ao Espírito. E o Espírito mantinha a reunião pacífica e ordeira. O reverendo Jones descreveu um culto onde ele pregou a mensagem de salvação com as seguintes palavras: como um só homem, primeiro com um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, toda a audiência ficou de pé. Todo o recinto naquele momento parecia terrível com a glória de Deus. Usamos a palavra terrível deliberadamente. A presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve de retirar-se. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e das reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblia. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca. Evan Roberts trabalhou sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo os dirigisse. Roberts raramente falava com jornalistas que vinham para escrever sobre o avivamento e não permitia que tirassem fotografias dele. Infelizmente, Evans, catalisador principal do avivamento, não cuidou de sua própria saúde, tirando o tempo necessário para descansar. Ele começou a sentir-se mal fisicamente, exausto e finalmente sofreu um colapso. E em abril de 1906 retirou-se para a casa do senhor e senhora Penn Lewis, na Inglaterra. Evan nunca mais exerceu seu ministério de avivalista. E sem sua liderança, o avivamento logo se apagou. Rick Joyner, no seu livro O Mundo em Chamas, fala sobre o papel do senhor e senhora Jesse Penn Lewis na vida do avivalista. Parece provável que Penn Lewis tenha exercido uma parte significativa em levar o grande avivamento do país de Gales a um fim prematuro, embora eles parecessem ter a melhor das intenções. Os relatos foram de que ela, senhora Penn Lewis, convenceu Evan Roberts a retirar-se do avivamento, porque achava que ele estava recebendo muita atenção, a qual deveria ir apenas para o Senhor. Seria desonesto, de nossa parte, incriminar Jesse Penn Lewis com uma única mão que interrompeu o avivamento galês, embora muitos amigos e colaboradores de Roberts tenham feito exatamente essa acusação. Evan Roberts deixou a obra e foi viver na casa de Penn Lewis, onde ele se tornou efetivamente um eremita espiritual, nunca mais usado no ministério. Lá ficou retirado. Depois de sair da liderança do avivamento, com sua saúde bastante enfraquecida, Evan Roberts viveu uma vida de intercessão, escrevendo matérias para revistas evangélicas e recebendo visitas. Alguns anos depois, junto com Jesse Penn Lewis, ele escreveu o livro Guerra contra os Santos, no qual ele criticou o avivamento. Menos que um ano depois do lançamento do livro, Roberts o descreveu como sendo uma arma falhada que tinha confundido e dividido o povo do Senhor. O avivamento no país de Gales durou apenas 9 meses, porém foi suficiente para nesse tempo marcar o mundo de sua época. Os frutos, os resultados do avivamento foram bons. Uma pesquisa feita 6 anos depois do avivamento descobriu que 80% dos convertidos continuavam
sendo membro das mesmas igrejas onde haviam se convertido. Porém, isso não significa que os outros 20% tivessem se desviado. Quando nós olhamos a história dos avivamentos e dos avivalistas, olhamos as dificuldades pessoais desses homens, nós vemos como Deus usa pessoas comuns. Em um tempo especial, Deus levantou alguém especial. Quem sabe? Deus está querendo levantar você para esse tempo, para construir uma história de avivamento, assim como foi a vida de Evan Roberts. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.